Olá, tudo bem? Meu nome é Erlaine Rezende e esse vídeo é para você, cuidador de idosos, para você que cuida de um idoso, na sua família, ou para você, idoso. No nosso dia a dia é muito comum a gente ver o idoso com a pele roxa, principalmente dos braços e das pernas, né? E por que acontece isso? Quando a gente vai envelhecendo, a nossa pele também ela vai mudando a sua estrutura, então ela fica mais fina. E os capilares, eles se arrebentam mais facilmente. Então, às vezes, um apertão ou uma batida é o suficiente para ficar tudo roxo. E aí a gente tem que ter maior cuidado para quem está acamado. Porque se ele fica muito tempo numa posição, a compressão naquela região é muito grande. E aí diminui naquela região a passagem de sangue, porque está tendo uma compressão ali. Diminui assim o oxigênio, podendo levar uma necrose naquela região. Por causa disso, é muito importante a gente se preocupar em mudar o paciente de posição a cada 2 horas. Então eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que funciona assim, ó. A cada 2 horas a gente vai mudar o paciente de posição. Então primeiro a gente coloca em decúbito dorsal, que é de barriga para cima, podendo colocar uma almofadinha debaixo dos joelhos, debaixo do tornozelo ou um triângulo. Depois a gente vai colocar em decúbito lateral direito, podendo também colocar a almofadinha ou coxinha, entre as articulações. Depois vira para o decúbito lateral esquerdo. Depois de 2 horas, novamente volta para decúbito dorsal. E a gente vai fazendo essas 3 posições. E aí é muito importante a gente também tentar colocar esse paciente sentado, se houver a possibilidade. Porque imagine, se eu coloco ele sentado, a gente vai diminuir toda a compressão nas costas que acontece, assim como no sacro, que é a região bem aqui embaixo, próximo do bumbum. Assim a gente diminui as possibilidades de úlcero de decúbito ou escara, que é o nome popular, nessas regiões. Além de estimular o cerebelo, porque a gente tem que ter equilíbrio para se manter ereto, A musculatura do nosso corpo vai estar mantendo o nosso corpo na posição sentada, assim como os pulmões. Então, respirando numa outra posição, em vez de horizontal, vertical. Então, isso ajuda também os pulmões, ok? Eu vou mostrar para vocês agora na prática como que a gente pode mudar a posição desse paciente. Outra coisa muito importante, cuidado com a prevenção. Terminou de trocar ele de posição? Coloca a grade, se ele tiver uma grade na cama, para evitar principalmente acidentes de queda, porque aí nosso trabalho vai todo por água abaixo. Trocou o paciente de posição? Anota no diário do paciente, porque assim você está acompanhando tudo o que está acontecendo, ok? Vamos para o vídeo prático então. Para fazer a mudança de decúbito, a mudança de posição no leito, a gente tem que ter alguns cuidados básicos. Primeiro é a prevenção. Então, se existir uma grade, você vai tirar essa grade, lavar as mãos, calçar a luva para alguns tipos de paciente, mas o mais importante é que as mãos estejam lavadas, ok? E aí você vai, com cuidado, se o paciente for lúcido, orientado, você explica para ele que agora você vai virar ele de posição. Às vezes ele não vai querer porque ele gosta mais de uma posição do que de outra, você explica que é importante essa mudança. Então você explica que você está pegando o pezinho dele e está dobrando, tá cruzando as pernas e da mesma forma cruzando os braços para não correr o risco de deitar em cima desse braço. E você vai girar esse paciente. Pega debaixo do joelho, debaixo dos ombros e gira ele. Quando você gira, pode acontecer dele cair. Se ele não conseguir se manter, você pode colocar um travesseiro atrás das costas dele em alguma região ou atrás do bumbum. Aqui, ó, começa a bater osso com osso. Isso é um risco para a úlcera de decúbito, para a escara. Então a gente vai colocar os cálcios. Aqui, ó, eu tenho um de joelho que eu vou colocar na perna do meu paciente. E tem esse daqui é de alpiste, tá? Uma bolsinha de alpiste que eu vou colocar
entre os pés do meu paciente. Pergunta se está satisfatório. Se não tiver, você vê o que pode fazer para poder auxiliar. Alguns gostam de abraçar um travesseiro, outros não. E aí você tem que ver, né, a preferência de cada um. Mas o mais importante, no caso aqui, é o joelho e os pés, ok? Existem as órteses também que você coloca, né, que é a casca de ovo, que você pode colocar, que ela abraça aqui o calcanhar, que também é muito bom para poder ajudar na prevenção. A outra posição seria em decúbito dorsal, que seria essa, de barriga para cima. Mas se a gente fica nessa posição de barriga para cima, às vezes a pessoa sente um incômodo. Então o que a gente pode fazer para aliviar? A órtese, às vezes, aqui de baixo ajuda, às vezes essa bolsinha que é de alpiste ajuda, você pode colocar aqui de baixo. Outra opção que a gente tem, pega uma almofada, pega uma almofada mais alta, coloca abaixo do joelho. Quando o joelho faz uma pequena flexão, a gente chama de posição neutra. Então, ele fica numa posição de relaxamento. Então, isso é muito bem-vindo para o paciente. Sem contar que a coluna vai estar estabilizada, retinha. Então, quem tem problema de coluna, principalmente, essa é uma boa posição. E aí ele ficou 2 horas. Na próxima 2 horas que ele for ficar nessa posição, você pode mudar. Uma outra possibilidade de decúbito dorsal é o triângulo. Esse triângulo vende em casa do médico, em lojas de colchão. O ideal é que você compre um de uma densidade alta para ser firme, ó, duro. Se for muito mole, quando você coloca a perna, ele afunda. Então você sobe a perna do seu paciente e encaixa ela sobre o triângulo. Dessa forma você está ajudando na estabilização da coluna e o joelho fica fletido numa posição agradável para ele. E uma outra posição, se os membros ficam cheios de edema, ficam muito inchados, então você inverte o triângulo. Dessa forma vai ajudar na drenagem para diminuir o edema dos membros inferiores. Automaticamente o corpo vai trazendo esse excesso de líquido que está aqui na parte inferior. E aí, só uma dica que não é desse vídeo, mas que pode se fazer, aproveita e manda o paciente subir e descer o pezinho, que ajuda a diminuir esse edema mais rápido, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês uma posição de decúbito dorsal que me incomoda muito quando eu chego na casa do paciente e vejo. Muitas vezes, até para poder ver televisão, eu vejo o paciente, principalmente o que não é orientado, dessa forma, ó. Os acompanhantes colocam um monte de travesseiro, um monte de coisa para a cabeça dele ficar assim. Tenta fazer isso com você, é muito desconfortável. A gente não deve fazer isso. A altura do travesseiro deve ser a altura entre o ombro e a orelha na posição de lado. E de barriga para cima, numa posição que você não fique com a cabeça muito fletida, igual estava a Maria Eduarda anteriormente. A gente tem que estar numa posição agradável, então não faça isso com seu paciente. Não eleve a cabeça dele. Isso não está ajudando na postura dele como um todo, ok? Primeiro a gente virou de decúbito lateral esquerdo, né? Depois de decúbito dorsal. Agora a gente vai virar de decúbito lateral direito. E aí uma outra forma de se fazer isso é dobrando a perna do paciente, dobra os braços, preocupação do braço não ficar em cima do corpo, principalmente o paciente que não é lúcido, tá? Que ele não sabe dizer se está doendo ou não, se está incomodando ou não. E aí você vai girar, pega aqui, pega no ombro e gira. É mais fácil de fazer essa manobra, eu prefiro assim. Da mesma forma, vai colocar o cálcio no joelho, colocar o cálcio nos pés, pode colocar no braço. Olhe sempre se não está em cima do ombro, tá? Então, ó, o ombro tem que estar ligeiramente para frente do corpo. Então, olhe se o ombro não está muito em cima, ok? É a outra forma de virar para o outro lado. Então, a cada posição, 2 horas que o paciente deve ficar
nessa posição. Passou as 2 horas, troca novamente, troca novamente. A outra sugestão seria colocar esse paciente sentado também, ok? Terminando de arrumar a posição do paciente, não se esqueça de fechar a grade novamente e anotar no diário do paciente qual posição que você colocou e qual o horário, pois assim você vai ter anotado todo o passo a passo daquele dia da pessoa que você acompanha, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente da forma prática que você pode olhar como fazer. E tenham cuidado, principalmente a úlcera de decúbito, a escara, conforme a gente chama, né, a úlcera de pressão. A melhor forma da gente evitar ela é na prevenção, é na mudança de decúbito, é se preocupando em estar hidratando a pele desse paciente com um bom óleo. Então, passa para as pessoas que são cuidadoras, passa para as pessoas da família que tem idosos em casa e dá um like aqui, me ajuda a compartilhar esse vídeo muito bacana. E você que ainda não está participando da nossa lista VIP do WhatsApp, clica aqui, ó, tem um link específico para você participar da nossa lista, ok? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!